Convido os irmãos agora a se colocarem em pé. Abram, por favor, as suas Bíblias em Isaías 46. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas e da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, nesse texto, Deus, ele está fazendo uma comparação e um contraste. Se você pegar aí o que estava acontecendo antes, Deus está fazendo uma comparação e um contraste. Ele fala sobre os ídolos das nações. Ele fala que aqueles ídolos são os homens que fazem, os homens que precisam carregar. E onde os homens colocam, eles ficam. Se caem, ficam caídos. Tem olhos e não veem? Tem boca e não falam? Tem mão, mas não agem. E aí, depois de falar dos ídolos, ele vai comparar com ele e vai fazer esse contraste. Ele está dizendo, olha, pensai nisso e tende ânimo. Ele diz, olha, nessa comparação aqui, é para vocês perceberem a diferença e essa diferença animar o coração de vocês. Pensem nisso e tenham ânimo. Meu irmão, se anima, porque o teu Deus tem olho e vê, tem boca e fala, tem mão e age pelo seu povo. Se anima, porque o teu Deus é o Deus vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso, que faz conforme Ele apraz. E aí ele faz questão de dizer que uma das grandes diferenças é que Ele anuncia o fim desde o começo. Ele anuncia o fim antes do fim acontecer. E Ele diz que esse fim, Ele não apenas prevê, esse fim Ele direciona, Ele controla, Ele faz tudo conforme a sua vontade. Meus irmãos, eu queria pensar nisso com vocês hoje de manhã. Eu queria começar reafirmando o meu amor, meu apreço e minha admiração pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. A mente humana, sozinha, jamais conseguiria produzir esse livro. A mente humana sozinha jamais conseguiria. Ela se mostra a palavra de Deus diante da sua sabedoria, que é tão alta. Se mostra como palavra de Deus pela maneira como fala o nosso coração, como nos corrige, nos aquece, nos exorta, nos incentiva. Se mostra a palavra de Deus através das suas verdades que são eternas. E meus irmãos, entre tantas maneiras que se mostra como palavra de Deus, pelas suas profecias que são certeiras. As profecias são certeiras. Ele está dizendo que anuncia o fim desde o começo. Meus irmãos, eu queria mostrar aqui um pouco do que está acontecendo e a projeção que a Rússia tem nos nossos dias, que já foram previstos desde a antiguidade. E veja, eu já falei isso antes, eu quero reiterar. Nós não podemos apocaliptizar tudo o que acontece. Nós não podemos apocaliptizar tudo o que acontece. Às vezes nós temos uma tendência muito apocalíptica, mas ao mesmo tempo que nós não podemos ir para o extremo de apocaliptizar tudo o que acontece, nós também não podemos negar que a palavra de Deus prevê os acontecimentos futuros. De tal maneira que eu vou mostrar na Bíblia para vocês. E cada um aqui vai poder ver se Deus sela isso no seu coração, mostrando que realmente foi algo que Ele revelou, ou se é só coisa da cabeça do pregador. Queria mostrar a Rússia nas profecias, queria mostrar a possibilidade de uma guerra mundial, queria mostrar para os irmãos como é que a Bíblia também fala sobre a possibilidade de uma guerra nuclear. E aí mostrar quais são as atitudes que nós precisamos ter diante disso. Em primeiro lugar, abre em Ezequiel, capítulo 38. Todos os dois capítulos, 38 e 39, estão narrando uma guerra futura daquela época.
Então, Ezequiel foi escrito cerca de 500 anos antes de Cristo. Ezequiel, escrevendo 500 anos antes de Cristo, então tem 2.500 anos. Ali falava sobre uma região, falava sobre Gog, Magog. Quer dizer, Gog é o povo, Magog é a terra daquele povo. Versículo 2 diz assim: Filho do homem, volta o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. Então, naquela época, existia um povo, só que esse povo era um povo assim, sem muita projeção, era um povo guerreiro. Uma curiosidade, eu disse que a Bíblia é um livro único. É o único livro na história de todos os povos, é o único livro na história que dá uma projeção de como é que esses povos surgiram. Então, nenhuma outra cultura, por mais milenar que seja, tem nos seus anais registros de como os povos surgiram. Apenas a Bíblia tem. A Bíblia é um livro único. E quando você vai estudar, sabe, a história das nações, você vai percebendo que acaba caminhando para aquilo que a Bíblia já dizia. Então, ali no mapa das nações, fala sobre um descendente de Jafé, que os descendentes de Jafé que colonizaram a Europa e a Ásia. E entre esses descendentes havia um homem chamado Gog, que formou aquele povo. Aí esse povo, ele se tornou um povo guerreiro, se tornou um povo conquistador. Ros, não está escrito aí príncipe de Ros? Quer dizer, príncipe cabeça, príncipe guerreiro. Aí Ros, em hebraico é Rosh, de onde vem a palavra Rússia. Ros, Rosh, de onde vem a palavra Rússia. Foi que colonizou aquela região que é o norte, o extremo norte de Israel. Só para ficar um pouco mais claro. Versículo 15 na Bíblia diz assim: Virás do teu lugar, dos lados de onde? Do norte. Não é isso que está escrito aí? Do norte. O norte de Israel é precisamente a terra de Moscou. Meus irmãos, olha o verso 2 de novo. Fala sobre Gog, Magog, príncipe de Ros. O povo que colonizou essa região aí era chamado de povo de Ros, ou povo de Rosh. Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia, Kiev no início era chamado Ros de Kiev. Então aquela região toda ali, a região de Ros. Não está escrito aqui no versículo 2, Meseque? Meseque é Moscou. Então Meseque, você vai no hebraico, é Moscou. E não está falando aí Tubal, no versículo 2 não está falando Tubal? E Tubal é Tobolski. Meus irmãos, 2.500 anos atrás, a Bíblia estava dizendo isso. Observe que no verso 15 fala que é o povo que vem do norte, é o norte de Israel. Então você pega uma régua, coloca o norte de Israel, dá justamente em Moscou. Depois de Moscou, depois da Rússia, não tem mais país nenhum. Então o norte é este daí. Veja que a Bíblia já profetizava que esse povo teria uma projeção. E esse povo chegaria um momento da profecia onde esse povo teria uma liderança política, militar para a guerra. Meus irmãos, esse povo se destacaria, essa nação se destacaria de uma forma política, militar para a guerra. Observa aí no capítulo 38, o que a gente vai perceber um pouquinho mais na narrativa. A gente vai perceber aqui uma previsão de uma guerra mundial. Olha a partir do versículo 4. A partir do versículo 4, diz assim: Far-te-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalo e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com pavês e escudo, empunhando todos a espada. Aí veja aí, persas, sabe o que são os persas? É o que hoje é chamado de Irã. Então a Pérsia, aquele povo que a Bíblia narra 2.500 anos atrás,
Até o ano de 1920, era conhecido como Pérsia. Aí, em 1920, mudou de Pérsia para Irã. Quer saber uma curiosidade? Sabe por que Irã? Quando você volta lá em Gênesis, no mapa das nações, você percebe que tinha um filho de Jafé que chamava Elão. Aí, porque esse povo se identifica como descendentes de Elão, ficou Irã. Olha, meus irmãos, eles sozinhos, narrando a história deles, de forma que confirma a veracidade da Bíblia. Quando você vai estudar ali sobre a Rússia, isso que a Bíblia fala, as narrativas históricas, Heródoto, o pai da história, Flávio Joséfo, grande historiador de 2000 anos atrás, eles todos identificam aquele povo dessa forma. Então é a Bíblia sendo confirmada por fontes externas. Aí está dizendo que esse povo do norte vai pegar a Pérsia, que é chamado de Irã. Além da Pérsia, continua vendo aí, versículo 5, né? Etíopes e Pute, que é o sul de Israel, o norte da África. Perceba que vai ser um levante de várias nações. Continua lendo. Com eles, todos com escudo e capacete. Gomer é aquela região da atual Turquia. Um pouco mais além, Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma. Togarma é a região da atual Alemanha, que antigamente era a Alemanha Oriental. Meus irmãos, continua lendo, todas as suas tropas, né? Do lado do norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. O que tem de comum com toda essa região? Se você pegar o mapa mundi daquela região, você vai perceber diversas nações. Aí vai entrar aí o Egito, norte da África, sul de Israel, vai pegar aquelas nações, Tadiquistão, todas essas nações, sabe o que tem em comum? Duas coisas. A primeira, todas elas são de maioria ou de influência islâmica. Pastor, é islamofobia? Não, gente, é só uma perspectiva que a Bíblia fala que no futuro haveria um levante contra Israel. A gente pensa o porquê desse levante. Bom, primeiro, todas essas nações têm consigo uma coisa em comum, elas são islâmicas. E uma das coisas que o islamismo tem como premissa é a conversão forçada de todos os povos. Então, eles perseguem os povos da cruz nos países onde eles são maioria. E eles querem, a todo custo, o domínio daquela região que é chamada de Terra Prometida. Isso daí vai acontecer no futuro. Já é agora? Não, meus irmãos, é o cenário sendo armado. Eu só queria mostrar como é que a Bíblia já previa toda essa situação. Então, o que a gente está vendo aí? Um contexto onde a Bíblia já anunciava a projeção do que hoje é chamado de Rússia. Príncipe de Rus, terra de Gog, Magog. Aquela região que tem Meseque, que é Moscou, que tem Tubal, que é Tobolsk. Então a Bíblia já anunciava a projeção desse povo. E a Bíblia está dizendo que por meio deste povo haveria todo um levante de várias nações. Aí, sem entrar muito em questões de geopolítica, mas só para a gente entender o que acontece ali hoje, nós sabemos que a Rússia, ela quer conquistar o destaque que já teve no período da Guerra Fria. E uma das coisas que ele está fazendo é tentando reconquistar aqueles países que antes estavam debaixo da União Soviética. 2014 anexou a Crimeia, agora está procurando anexar aquelas cidades da Ucrânia que tem maioria de fala russa. Por que a Europa, apesar de claramente não concordar, por que a Europa não reage militarmente? Primeiro, porque a Europa depende do gás natural da Rússia. E segundo, porque é aquele negócio, Estados Unidos tem poder nuclear, a OTAN tem poder nuclear, mas a Rússia também tem um grande poder nuclear. Aí é por isso que tem essa situação toda. Mas o que a gente percebe? Como é que está havendo essa projeção do povo russo? O que eu gostaria que vocês percebessem? A Bíblia profetiza uma guerra nuclear? Meus irmãos, a Bíblia nos fala algumas coisas que vai depender da interpretação. Eu queria perceber aqui com os irmãos que há indícios. Eu posso bater o martelo? Não posso.
mas vocês vão perceber que há indícios de uma guerra nuclear. É agora? Não sei, mas há indícios. Dá uma olhada, por favor, aí no capítulo 38, o verso 22. Verso 22 diz assim: contenderei com ele, reino do norte, essas nações, contenderei com ele por meio da peste e do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva e fogo e enxofre. Farei cair sobre ele, sobre as suas tropas, sobre os muitos povos que estiverem com ele. Isso que está sendo dito sobre peste, sobre saraiva, sobre chuva, fogo e enxofre, é uma iniciativa sobrenatural de Deus, ou é uma possibilidade de uma guerra nuclear? Essa chuva aí que fala, há a possibilidade de ser uma chuva ácida, consequência de uma explosão nuclear. Essas saraivas, esse fogo, esse enxofre. Até aí, está apenas no campo da possibilidade. Eu estou falando sobre indícios. Mas, de repente, alguém vai dizer: ô pastor, isso daí ainda está muito, muito raso. Será que não tem algo mais claro? Capítulo 38 e 39. Olha o capítulo 39 agora. Observa, por favor. Versículo 9. 39, verso 9, diz assim: os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todo as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isso por quanto tempo? Meus irmãos, olha quanto tempo que essas coisas todas vão queimar. Por 7 anos. Mas sabe o que é mais curioso? É que naquela época, para queimar alguma coisa, precisava de algo chamado combustível. Até hoje precisa, né? Naquela época, qual era o combustível? Madeira. Dá uma olhada o que o texto vai dizer, um pouquinho abaixo. Olha o verso 10. O verso 10 diz: não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aos que os saquearam, despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor. Percebe que no verso 10, diz que aquele fogo que durará 7 anos, meus irmãos, pense um fogo de 7 anos, não queimará com madeira e nem queimará com lenha. O verso está dizendo que queimará com armas. Meu irmão, tenta imaginar uma arma que faça queimar algo, e queimar por 7 anos. O que a Bíblia está dizendo? É algo que está sendo espiritualizado? Ou será que a Bíblia, 2.500 anos atrás, está falando que as pessoas teriam um poderio bélico para causar toda essa destruição? Queimar sem fogo, queimar sem madeira e sem lenha. Pastor, ainda está muito raso. Então vamos pensar um pouquinho mais. Observa, por favor, o versículo 12. Diz assim: durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los, para limpar a terra. Veja, precisará levar 7 meses para sepultar. E está dizendo que isso daí era para limpar a terra. Limpar é purificar. Já ouviu a expressão descontaminar? Então, nós sabemos, pelo pouco que conhecemos, que a irradiação nuclear leva anos para descontaminar. Dá uma olhada um pouquinho mais abaixo, versículo 14. Versículo 14 diz assim: serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que entre os transeuntes tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Aqui está dizendo que não seria qualquer um que poderia sepultar. Teria que ser homens separados. Teria que ser pessoas que tivessem assim, algum tipo de conhecimento, algum tipo de habilidade. Todos nós já passamos por uma situação de velório. Meus irmãos, precisa ter alguma especialidade para abrir uma sepultura e jogar terra nela depois? Nenhuma. Recentemente faleceu uma pessoa do meu vínculo familiar, minha avó,
partiu com 104 anos no mês passado. Aí a gente foi enterrar na roça, eu ajudei a jogar terra no túmulo. Não precisa, mas nesse contexto vai precisar ser homens separados. E percebe que no versículo, no finalzinho do versículo, fala que eles só poderão sepultar depois de 7 meses. O que acontece? Que a pessoa não pode se aproximar antes desse período? Talvez, estou falando de indícios, de possibilidades, talvez seja por causa da contaminação nuclear, da irradiação. Pastor, ainda está muito raso. Vamos um pouquinho além. Olha o verso seguinte, verso 16. Diz assim, verso 15, aliás, verso 15. Ao percorrerem eles a terra, a qual atravessarão, em vendo algum deles o osso de algum homem, porá a um lado um sinal, até que os enterradores o sepultem no vale das forças de Gog. Parece que é tão perigoso aqueles corpos expostos que precisaria ter um sinal para que ninguém se aproximasse. Não sei se vocês já viram filmes que mostram situações assim de reator nuclear, que fica um sinal mostrando que aquilo ali é um reator, que aquilo ali é radioativo. Mais perto. Quem aqui nunca precisou fazer uma radiografia? Quem aqui nunca precisou? Aí você chega lá, tem todo um preparo. Você tem que colocar ali uma bata de couro, ou de couro, ou é de chumbo. Né? Você precisa ficar um tanto à distância e tem aqueles sinais dizendo que ali é radioativo. Meus irmãos, eu estou dizendo que é isso, eu estou falando que há grandes indícios. Grandes indícios. E eu queria mostrar fora dessa passagem, fora desse texto, uma outra coisa que me chama muita atenção, que é o mesmo contexto escatológico. Abre o livro de Zacarias. Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento. Olha o capítulo 14. Zacarias 14. Observa o versículo 12. Diz assim: 14, verso 12 de Zacarias: esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Meus irmãos, olha, tem o sobrenatural. De repente, Deus, sobrenaturalmente, fará com que a carne da pessoa apodreça, ela estando em pé. Os seus olhos apodreçam, ela estando assim, conversando com você. A sua língua apodreça na mesma hora. Há essa possibilidade de ser o sobrenatural. Mas quem já estudou os efeitos de uma bomba nuclear, percebe que também há essa possibilidade. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo, meus irmãos, que mais e mais o cenário dos fins dos tempos estão descortinando diante de nós. O que a Bíblia dizia 2.500 anos atrás, que nós líamos e nós não conseguíamos entender tão bem, parece que está cada vez mais fácil de compreender à luz do contexto que nós vivenciamos. Então, o que acontece em nossos dias? Acontece aquilo que Jesus havia dito: guerra e rumores de guerra. Além dessa situação da Rússia, sabe outra situação que está acontecendo naquela mesma região? Assim como a Rússia quer dominar territórios da Ucrânia, a China quer dominar Taiwan. E a Coreia do Norte, que é aliada da China, está mandando constantemente mísseis nucleares, fazendo testes, e mísseis até transcontinentais. E aí alguém vai me perguntar assim: pastor, como é que a gente consegue perceber isso na Bíblia? Eu queria voltar de novo àquele mapa, e eu queria mostrar o que acontece ao oriente de Israel. A gente percebeu que ao norte tem a Rússia. Observa o que acontece ao oriente. Abre aí em Apocalipse, capítulo 16. Observe o versículo 12, diz assim: derramou o cesto
a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparem o caminho dos reis que vem do lado. Como é que está na sua Bíblia aí? A atualizada está do nascente do sol. E outras traduções está o Oriente. Então nós sabemos que o Oriente é onde o sol nasce, o Ocidente é onde o sol se põe. Então do Oriente, do nascer do sol, viria os reis para a guerra. Você está vendo ali Israel? Então Israel está à sua direita, é isso mesmo? À sua direita. À esquerda vai estar o Oriente. Sabe qual é o grande país que existe no extremo Oriente de Israel? Vai aí, por favor. Se você pegar a régua, se você conseguisse se aproximar aí, você veria que o país que está no Oriente certinho de Israel passa pela Pérsia, que é o atual Irã. Então, o Oriente de Israel tem o Irã. Agora, indo mais, que é o extremo Oriente, é a China. E quem é aliado da Rússia nessa brincadeira toda? A China. Você está aí no capítulo 16, vai para o capítulo 9. Olha dos versículos 14 a 16. Você viu ali falando do Eufrates, não viu? Secou o rio Eufrates, né? Então aqui é o mesmo contexto. Verso 14 diz: dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se acham atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Sabe o que é 20.000 vezes 10 milhares? 200 milhões. Um exército de 200 milhões que viriam do Oriente, que viria daquela região de onde o Eufrates precisou ser seco. Meus irmãos, sabe qual é o maior exército do mundo hoje? A China tem uma população de quase 2 bilhões de pessoas. Em 1980, tinha um escatologista chamado Hal Lindsey. E Hal Lindsey, naquela época, ele tinha dito que a China, naquela época, já dizia que tinha condições de ter um exército de 200 milhões de pessoas. Mas tenta imaginar uma confederação de nações, porque aí em Apocalipse está falando dos 3 reis do Oriente. Tenta imaginar uma confederação de nações. Então, nações que vêm do norte, nações que vêm do sul, nações que vêm do Oriente de Israel. O que eu gostaria que a gente entendesse aqui, meus irmãos? Eu estou dizendo que já é agora que isso vai acontecer? Não. Eu estou dizendo o seguinte, que o cenário todo já está armado. Pode ser agora, pode ser mais para frente. O fato é, Deus, Ele anuncia o fim desde o princípio. Coisas que já estavam escritas há 2.500 anos. A gente consegue perceber a atualidade do que está sendo escrito. Diante de nós, eu queria pensar em 3 atitudes. Diante disso, eu queria pensar 3 coisas que têm implicações para nós. A primeira, abre por favor, Romanos capítulo 13. Assim como o povo na época de Noé, assim, não parava para pensar no que estava acontecendo, infelizmente, muita gente hoje não para pensar no que está acontecendo. Assim como as pessoas comiam, bebiam, vendiam, casavam, davam casamento, hoje muita gente não para pensar. Então a primeira atitude está aqui, ó, capítulo 13 de Romanos, versículo 11. Ele diz assim: digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Meus irmãos, a primeira coisa é essa. Enquanto muita gente vive como se fossem os dias de Noé, desapercebidos do que está por vir, a arca já construída, o céu todo cheio de nuvens, e as pessoas comiam, bebiam desapercebidas. A Bíblia está dizendo, olha, a vocês que já conhecem o tempo, a vocês que conhecem a palavra, já é hora de despertardes do sono. Meus irmãos, a vinda de Cristo tem que encontrar o povo do Senhor vigilante, o povo do Senhor alerta, o povo do Senhor atuante e preparado. E aqui está um incentivo, a nossa salvação está mais perto
do que no momento que nós cremos. Meus irmãos, eu já disse e eu reitero, eu não sei se eu estarei vivo quando Cristo vier, mas eu tenho certeza que Cristo vem nessa geração. Eu não sei se eu estarei vivo, porque eu posso morrer de hoje para amanhã, mas eu creio que Cristo vem nessa geração. Eu não consigo imaginar muitos anos mais para a igreja na terra, não. Já é hora de despertar, irmão. Já é hora de se levantar. Já é hora de dizer assim, olha, eu quero ser relevante quando Cristo me encontrar. Eu quero realmente estar envolvido com a obra do Senhor. Não durmamos. Primeira atitude é essa. A segunda, tentar perceber como é que o mundo se encontra. Abre em Lucas 21, verso 26, diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Nesse contexto de guerra, de rumor de guerra, haverá homens que desmaiarão de terror. Meus irmãos, tente imaginar aquela situação que está ali na Ucrânia. Tente imaginar essa situação aí de um risco iminente de guerra nuclear. Rússia faz testes, está fazendo, quem acompanha um pouco dos acontecimentos internacionais, Rússia está fazendo teste nuclear. A OTAN está fazendo teste nuclear. Coreia do Norte fazendo teste nuclear. Estados Unidos fazendo teste nuclear. E eles já movimentando ogivas. Então chegará um momento que os homens, eles desmaiarão de terror, diante do que está por acontecer ao mundo. Mas acima de tudo, meus irmãos, e aqui eu termino, sabe como é que nós precisamos estar diante disso? Olha o verso 28. Diz assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, erguei as vossas cabeças e exultai, porque a vossa redenção está próxima. Não é que a gente vai se alegrar pelas coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Não é que a gente quer que o pior aconteça. Mas já que essas coisas têm que acontecer, e num certo sentido já estão acontecendo, meus irmãos, enquanto que o mundo desmaia de terror, enquanto que alguns ficam dormindo e sonolentos, sabe qual é a nossa postura? Erga a cabeça, exulte, a palavra do Senhor é real, as profecias são verdadeiras, elas estão se cumprindo e a nossa redenção se aproxima. Cristo está por vir. E a vinda de Cristo para nós é como a vinda de um noivo para a noiva, é motivo de alegria, é motivo de regozijo, é motivo de glória, é motivo para nós dizermos assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, apressa esse dia, Senhor, vem logo, nós queremos estar na Tua presença. Meus irmãos, a nossa atitude tem que ser essa. E eu termino dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja Ele.